Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Hoje eu vou mandar para vocês a correção das atividades do dia 30. E na sexta-feira eu vou mandar um vídeo com novas explicações, né, com novo conteúdo, beleza? Acho que assim fica mais prático, porque aí vocês com conteúdo na sexta vão ter até na semana que vem para fazer os exercícios e tirar dúvida, tá? Então, a página 65, é o capítulo de números racionais, está assim. Observe esses números. Aí, esse é o número 2 da página 65. Quantos são os números positivos? Então, quantos são os números positivos? Os números positivos, a gente sabe aqui, é o 2, o 0, o 9,9, 1 quarto, 3 quintos, 7. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números positivos. Então, quantos são os positivos? 6. Quais são os números naturais? Naturais são os positivos que não tem vírgula, né? Que não são números decimais. Então, aqui os naturais, o 2, o 0, o 2, o 0 e o 7. Quais são os números inteiros? Os números inteiros vai entrar os números naturais, 2, 0 e 7, e vai entrar aqueles negativos. Então, aqui entrou, no caso, o menos 6. E quais são os números racionais? Os números racionais vai entrar os naturais, vai entrar os inteiros e vai entrar aqueles números com vírgula, né? Ou os números que são fracionários. Então, aqui nesse caso, todos são números racionais. Continuando a nossa correção, verdadeiro ou falso? Todo número inteiro, ele é racional? Todo número inteiro positivo, ele é racional? Sim, verdade, verdadeiro. Todo número inteiro negativo, ele é racional? Verdade. Todo número natural é racional? Verdade. Todo número decimal exato é racional? Verdade. Olha só, vamos lá. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, que está dentro do conjunto dos números racionais. Então, se eu pego aqui, olha, e escolho um número que está aqui. Finge que esse pontinho é um número. Esse número está dentro dos naturais? Tá. Ele está dentro dos inteiros? Tá. E dos racionais? Também está. Se eu pego um pontinho aqui, olha, finge que esse aqui é outro número. Ele está dentro dos inteiros? Tá. Está dentro dos racionais? Também está. Esse aqui só não está dentro dos números naturais, tá? Então, tem número que vai pertencer a todos eles. Tem número que vai pertencer só a esse, tem número que vai pertencer a esse e a esse ao mesmo tempo. Então, vai de cada número, tá? A número 5 está pedindo para a gente escrever com apenas um sinal. Então, é para a gente usar aquele critério que a gente usava na divisão, né? Eu expliquei para vocês isso na semana passada. Se eu tenho dois sinais, diferentes, vai dar menos. E repito a fração. Aqui, 2 sinais diferentes, vai dar mais. Repito a fração. Só que a gente estudou também que os números positivos, fracionários, a gente escreve sem o sinal. Aqui em cima, se não tem sinal, automaticamente você sabe que é mais. Então, mais e menos, menos. E aqui, 2 sinais iguais, mais 11 quartos. Mais uma vez, se ficou positivo, a gente escreve sem sinal. Número 13, quem está errado? Tiago diz assim: 0,7 e menos 0,07 são números simétricos. Vamos lá. Um é positivo, o outro é negativo. Beleza, estão em posições diferentes. Um está à direita do zero, outro está à esquerda. Porém, 0,7 é diferente de 0,07. Ó, esse zero aqui, entre os números, faz diferença. Então, o Tiago, de cara, está errado. E o Marcelo? Marcelo está certo? 3 décimos e menos 0,3 são simétricos? Tá certo. Por quê? O 3 décimos
ele é 0,3. Se eu dividir 3 por 10, vai dar 0,3. Então, 0,3 e menos 0,3 são números simétricos. Menos 5/8 e 5/8 tem sinais contrários? Tem, porque se esse aqui não tem sinal, significa que ele é positivo. Se esse é negativo, ele é positivo, então tem sinais contrários. Juliana falou que o simétrico de 0 é 0. Sim, o simétrico de 0 é ele mesmo. Então, o único errado aqui é o Tiago. A questão 16 pede para a gente encaixar esses números na posição correta da reta numérica. Então, o 2,6, imagina, 2,6, vamos imaginar em forma de dinheiro, é R$ 2,60. R$ 2,60, ele é maior que 2, maior que R$ 2,00 e menor que R$ 3,00. Então, ele está aqui um pouquinho depois da metade, o 2,6. E o menos 0,5? 50 centavos. 50 centavos, negativo. Então, ó, aqui parece mais, mas é menos, tá, gente? 0,5 está aqui no meio, menos 0,5. 0,75, positivo. 75 centavos. Ele é maior que 0, mas é menor que R$1. Então, ele está aqui um pouquinho depois do meio. Menos 1,4. Você está devendo 1,40. Você não está devendo 1, nem está devendo 2. Você está devendo menos 1,4. E o menos 2,8. Você está devendo 2,80. Você não deve 2, mas também não deve 3. Você está mais ou menos aqui, menos 2,8. Ok? E para finalizar aqui a nossa correção, qual é o maior número? Então, aqui eu tenho um número negativo e um positivo. Quando eu tenho um número negativo e um positivo, é bem óbvio a gente saber quem é maior. O maior sempre vai ser o positivo. Então, 5,7. Agora, a letra B, os dois são positivos. Um é 0,8, o outro é 5/6. Um está em forma decimal, o outro está em forma de fração. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui em um número decimal. Como é que a gente faz isso? A gente vai dividir 5 por 6. Dividindo 5 por 6, isso aqui dá 0,83. Então, 0,83 é maior que 0,8. Se eu boto o 0 aqui, 0,80. Quem é maior? 0,83. Então, esse aqui. 0 ou menos 5 meios? Mais uma vez, menos 5 meios está negativo. O 0 vai ser, então, maior que ele, obviamente. 5/8 ou 4/3. Transforma os dois para número decimal. 5/8 em número decimal dá 0,625. E 4/3 dá 1,333 infinitamente. Quem é que vai ser maior? Aqui começa com 0, aqui começa com 1. Então, esse aqui vai ser maior. Letra E. Ambos são negativos e ambos estão em forma fracionária. Aqui é menos 0,33 reticências. Aqui é menos 1,8. Se eu fosse pensar nos números positivos, esse aqui é maior, mas os dois são negativos. Então, o maior é justamente o contrário. É o menos 0,33333. F. Ambos são negativos, ambos fracionários. Então, aqui vai ser 7/2, é 3,5. Menos 3,5. Desculpa, gente, aqui eu escrevi errado. É menos 3,2. Então, nesse caso, o maior vai ser esse aqui, ok? Então, como eu falei no começo do vídeo, amanhã eu vou mandar um conteúdo para vocês, mais exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e tô com saudade, tá bom? Abraço.